Obrigado, presidente. É sempre um prazer estar com o Armínio, mas não falar depois do Armínio. Falar depois do Armínio é complicado. E ainda mais que eu sou só um analista, né? E nós estamos diante de um problema que quem conhece bem o funcionamento das instituições do Estado por dentro tem mais noção das dificuldades do processo decisório. Como analista, eu acho que o Brasil não podia ter escolhido estar na crise que está num momento pior da dinâmica global. Por duas razões. Primeiro, porque todo mundo está perplexo diante do desafio que são as mudanças do século XXI, do ponto de vista científico, tecnológico, político, econômico e social. É um momento de grandes transformações, provavelmente sem precedentes desde a transição da Idade Média. Essas transformações exigem respostas que ninguém tem, portanto, é um momento de muita experimentação. Como é um momento de muita experimentação, é um momento de muito erro, de muita instabilidade no mundo inteiro. No mundo inteiro, desencanto com a democracia, porque ela está perdendo qualidade decisória exatamente porque as respostas convencionais, nem na política, nem na economia, funcionam de forma durável durante muito tempo. Se nós olharmos para o quadro da conjuntura brasileira, nós vemos agora, novamente, o Brasil vive uma circunstância histórica em que ele tem que enfrentar dois desafios de agendas diferentes e superpostas. O Brasil tem que enfrentar uma sequência de erros que vem do passado recente, das últimas 2 décadas, e tem que enfrentar esse desafio do futuro, de olhar para frente. Nós estamos mergulhados no dia a dia, incapazes de olhar para frente. O Brasil novamente perdeu a capacidade que havia começado a conquistar com a estabilidade monetária de olhar mais para o horizonte, mais para frente, mais para o futuro. E agora nós vivemos uma crise gêmea. E crise gêmea é muito complicada. É mais ou menos como tornados gêmeos. Um alimenta o outro e, se eles se fundem, vira um super tornado. E a chance de fusão da crise econômica com a crise política é cada vez maior. Nós precisamos de melhoria na economia para haver um mínimo de melhoria na política. Precisamos da política funcionando minimamente bem para obter ganhos na política, na economia. O presidencialismo de coalizão, que é o nosso modelo político, ele é muito exigente do ponto de vista de 3 coisas, pelo menos. Ele é muito exigente no processo de formação da coalizão. É preciso ter alguma regra básica de contenção, de estabelecimento dos limites do que o governo vai oferecer para a coalizão e daquilo que a coalizão vai entregar ao governo do ponto de vista de decisão. Ele é muito exigente do ponto de vista de controle da agenda parlamentar, tanto do ponto de vista da liderança presidencial, que é essencial, quanto do ponto de vista das lideranças parlamentares, que é essencial. Lideranças que tenham legitimidade no parlamento, que tenham legitimidade social, que tenham legitimidade política e que sejam capazes de efetivamente controlar a maioria parlamentar e fazer com que os acordos sejam cumpridos. Houve uma deterioração dramática na qualidade das lideranças no parlamento, sobretudo nas lideranças da coalizão governista, que é o que conta. Houve uma deterioração dramática no processo de formação de coalizão, deixou completamente de ser um acordo por afinidades mínimas, passou a ser um acordo de conveniências máximas. Esse acordo é um acordo por si mesmo instável. E, institucionalmente, o presidencialismo ele precisa de uma certa afinação, de uma certa sincronia entre a pauta do Executivo e a pauta do Legislativo, para que haja um mínimo de capacidade decisória. Tem uma teoria que faz muito sucesso na ciência política, do Jorge Tsibelius, que fala sobre os pontos de veto, né? Uma análise da estrutura constitucional dos países. Você olha a estrutura dos pontos de veto. E ele faz uma teoria muito positiva. Ele diz, olha, quantos mais pontos de veto houver
no sistema político, melhor, porque o objetivo do sistema político na democracia é a continuidade das políticas, é não mudar, não é? É ser capaz de, com alternância no poder, manter as coisas básicas. Bom, mas e quando a gente está numa situação em que a gente precisa de mudar muito, mudar tudo, né? E tem um sistema que veta as mudanças? É muito complicado de resolver. É muito complicado de resolver. No ciclo de popularidade alta dos presidentes, dentro do presidente de coalizão, é muito fácil fazer muito fácil, com a perdão da expressão excessiva, né? É menos difícil fazer o Congresso se mover, porque há uma força centrípeta ali, que a presidência atrai e dilui a oposição. Consegue fazer a maioria com relativa flexibilidade, consegue manter os acordos e consegue fazer com que o processo decisório flua minimamente. E durante a presidência do presidente Cardoso e do presidente Lula, havia ainda uma regra de medida provisória que trancava a pauta do Congresso e, portanto, coibia o Congresso de tomar iniciativas muito fragmentadas, dado que nós temos o parlamento mais fragmentado do mundo. O Brasil tem hoje 13 partidos com capacidade de veto no parlamento. O segundo país que tem maior número de partidos com condições de veto tem 6. E é parlamentarista, quer dizer, é diferente. Se houver um bloqueio como há agora, o governo se dissolve, cai e se forma uma nova maioria, ou negociadamente ou por eleição. Então, essa fragmentação do Congresso faz com que a pauta, se ela não for controlada pelas lideranças parlamentares e pelos partidos, com que tem uma agenda clara, objetiva de políticas, e pela presidência, a tendência é que o Congresso comece a atirar para todos os lados, e isso, num momento de crise, só piora. Há esse acúmulo de vetos presidenciais, que é outro ponto de veto, a ameaça de derrubada de veto. Derrubada de veto nunca é um processo muito tranquilo, isso cria mais atrito entre o executivo e o legislativo. Toda vez que um veto presidencial é derrubado, há um certo sentimento de fraqueza do executivo, que é ruim no sistema de crise. Com a popularidade baixa, isso se torna muito difícil. Quando o governo se torna impopular, e quando eu digo impopular, eu quero dizer quando a taxa de aprovação do governo é inferior a 40% e a taxa de rejeição é superior a 40%, isso daí dá, em termos líquidos, mais de 60% de negativo do governo, aí é praticamente impossível. Houve 2 momentos assim. O presidente Collor, que teve, no seu pior momento, 68% negativo, quando desconta o positivo do negativo, e a presidente Dilma, que está com 71% negativo. É difícil de reverter esse governo impopular com uma crise que reduz a renda, que aumenta a inflação, com um parlamento fragmentado e com um sistema que é simultaneamente de fragmentação e, ao mesmo tempo, de certas radicalizações polarizadas que impedem acordos sustentáveis, produz um agravamento significativo do quadro que pode levar a um ambiente de ruptura. Então, se a gente olha todas as rupturas políticas conhecidas, recentes na história da América Latina, da Europa, essas condições estavam presentes. Essas condições estavam presentes. Impopularidade do governo, crise de confiança, paralisia decisória, fragmentação, polarização radicalizada em temas fundamentais. Esse processo se agrava com o fato de que nós temos hoje, quer dizer, no fundo, as instituições políticas não estão funcionando, nós temos uma crise de governança, o governo não governa, o Congresso não decide, quando decide piora as condições, e temos instituições funcionando na área do judiciário. O processo da Petrobras segue produzindo notícias, essas notícias são cada vez mais deslegitimadoras para as lideranças políticas, e essa deslegitimação agrava a crise política. Então, a crise econômica agrava a crise política agrava a crise econômica, e
o processo judiciário agrava a crise política. É uma situação muito difícil de romper. Falar em reforma política como solução para a crise atual é falar sobre... é utópico, é uma não questão, não é uma resposta. A reforma política o Brasil precisa, como, aliás, as reformas estruturais que o Armínio fala. Mas isso em condições políticas normais de temperatura e pressão, com base num acordo muito importante. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma política muito mais profunda do que se discute. Provavelmente impossível se não for através de uma constituinte nova. Porque nós precisamos de repensar várias condições estruturais do nosso regime constitucional. Tanto do ponto de vista da federação, quanto do ponto de vista do sistema de funcionamento dos organismos políticos, o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário funciona agora nessa questão do mensalão, da Petrobras, etc., mas ele não funciona na maior parte das coisas que interessam aos cidadãos. É um judiciário atolado de processos, hiper judicializado, vários conflitos no Brasil, inclusive os trabalhistas. Então, nós temos as instituições muito atoladas. Então, nós precisamos, na verdade, de uma solução de conjuntura que seja adequada do ponto de vista político para fazer o encaminhamento das soluções econômicas que permitam ir melhorando o quadro de tal forma que a gente possa ter fortalecimento do processo decisório no campo político e aí fazer mudanças políticas mais significativas. Para isso, precisa de uma liderança. E aí eu acho que o vice-presidente percebeu e cometeu uma frase pela qual depois foi sacrificado. Mas é isso, precisa de alguém que unifique o campo governista, para usar uma expressão que eles usam muito. É preciso de alguém que unifique o campo governista, ponha essa coalizão para funcionar e evite uma ruptura. Certamente não há de ser institucional, porque não há condições para uma ruptura institucional, não há a condição básica, que é a politização dos militares, ou então uma revolta popular muito clara, com o objetivo de derrubar o governo, mas há possibilidades claras de uma ruptura política, ou então de uma crise crônica que se agrava aceleradamente, que por 3 anos eu nunca vi ser sustentável do ponto de vista político. Então, é um nó quase cego, que só pode ser desatado por lideranças esclarecidas que sejam capazes de fazer uma unificação do campo governista e propor uma trégua, um acordo que dê soluções adequadas e que deem poder a quem sabe resolver o problema, tá certo? Quer dizer, porque nesse momento há um acordo no governo, mas esse acordo no governo tira poder do ministro da Fazenda, que é o único que diz alguma coisa que faz sentido do ponto de vista de encaminhamento das soluções, de solução para a crise econômica. E assim mesmo, cada vez faz menos sentido, porque ele é cada vez forçado a minguar mais as propostas dele. Então, é uma situação gravíssima e não tem engenharia política para isso, do ponto de vista, aí para usar a mesma expressão do Armínio. Não tem uma solução tecnocrática, quer dizer, um politólogo que desenha aqui na prancheta, né, diz, olha, faz assim, faz assado. Só tem solução política, no sentido dos políticos profissionais, daqueles que são do ramo, fazer um acordo entre eles e conseguir uma saída política com noção da gravidade da crise.